Alegria, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, onde está inserido o texto base, o tema deste abençoado congresso. Êxodo, capítulo número 3. E enquanto você localiza este capítulo, eu quero externar a Deus a minha gratidão, meu louvor, por Ele me conceder essa rica oportunidade de estar na sua presença, louvando e agradecendo o seu nome, estender esse agradecimento ao meu querido irmão e amigo, pastor Júnior. Agora eu vou sentar. O convite, ele saiu. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Louvor a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, o irmão Sargento Filho, que está ali, em nome de Jesus. Amém? Quantos vieram ouvir a palavra de Deus nessa tarde? Deus tem uma palavra para nós nessa tarde, irmãos. Êxodo capítulo 3, versículos de número 13, 14 e 15. Nos diz assim a palavra de Deus: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Amém? Queridos, é do nosso conhecimento que após os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó passarem mais de 400 anos de servidão na terra do Egito, Deus então decide libertá-los, cumprindo assim a promessa feita a Abraão, no capítulo 15 e versículos 13 e 14 do livro do Gênesis, quando disse: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus estava dizendo a Abraão que os seus descendentes eles seguiriam para o Egito e seriam oprimidos durante um período de 4 séculos, ou seja, uma cifra arredondada dos 430 anos que realmente foram passados ali. A Bíblia nos mostra, pois, que chegado o tempo do cumprimento desta promessa, Deus então resolve levantar um libertador, a saber, Moisés, uma das figuras mais notáveis e importantes do Antigo Testamento, para cumprir esta promessa. E aqui eu já aprendo algo nessa introdução. E o que é que eu aprendo? Eu aprendo que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Essas pessoas elas passaram por terríveis dificuldades. A situação dos hebreus no Egito havia chegado a um nível absurdo de sofrimento. O versículo número 13 do capítulo 1 nos diz: E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, perek no hebraico, que pode ser traduzido por tirania, severidade, crueldade. Esse termo ele é de uma raiz desussada do hebraico, que significa quebrar, fraturar. Só quem já fraturou um osso sabe o quão a dor é insuportável, de modo que a vida daquele povo tornou-se amarga, insuportável, devido à dura servidão na qual algo terrível, sofrimento terrível. Só que a Bíblia nos informa que o faraó
o rei do Egito morre. Aquele que não conhecia José e que foi o responsável, o pivô por todo aquele sofrimento. E uma vez que esse faraó morre, o texto nos diz que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor, aleluia, subiu a Deus por causa da sua servidão. Esse verbo subiu no hebraico, ele significa subir, ascender, visitar, mas também encontrar. E por que é que eu destaco esse significado? Porque observem que os filhos de Israel estão fazendo aqui justamente aquilo que Deus falara ao profeta Jeremias, séculos depois, a esta mesma nação, no capítulo 29, versículo 13 e 14, quando disse: e buscar-me-eis, e me achareis, ou como está no original hebraico, me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Israel começa a clamar, e aquele clamor começa a subir, 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 e ele começa a encontrar Deus lá no terceiro céu. E quando aquele clamor começa a encontrar Deus, o texto diz: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Queridos, eu não tenho noção do que Deus te prometeu, nem muito menos tenho ciência das dificuldades que você tem enfrentado, de que você vai enfrentar. Mas de uma coisa eu tenho plena convicção nessa tarde: o que é, pregador? É que essas dificuldades não apagarão as promessas de Deus na tua vida. Eu faço minhas palavras de Balaão: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Jeremias capítulo de número 1, versículo 11 e 12, está escrito: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que és que vês, Jeremias? E disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Pregador, mas como é que tem a ver vara de amendoeira com o cumprimento da palavra de Deus? Ora, tem tudo a ver. A vara de amendoeira, para quem não sabe, era a primeira árvore a perder as suas folhas e flores quando o período de estiagem chegava. De modo que, se um leigo olhasse para uma delas naquela situação, diria: coitadinha da amendoeira, morreu, não tem mais jeito. Todavia, quando o período das chuvas chegava, na primeira neblina da noite para o dia, aquela amendoeira voltava a ter folhas e flores novamente. Sabe o que é que Deus está fazendo para Jeremias? Deus estava dizendo: Jeremias, quando eu quero cumprir com a minha palavra, quando eu quero fazer algo na vida de alguém, é assim, eu faço da noite para o dia, eu faço de repente. Aí eu lembrei de Atos capítulo 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente sobreveio um vento do céu, como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, foram cheios, foram cheios, foram cheios do Espírito. Atos capítulo número 15, 16, versículo número 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Versículo 26: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, as portas se abriram e as prisões foram abertas. Porque quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele faz de repente, de repente, de repente, de repente. Só quem acredita nisso, se é verdade mesmo, você já pode levantar a sua mão para o céu nessa tarde e adorar o Deus que faz as coisas de repente.
Eu sei que eu estou pregando aqui para algumas amendoeiras, metaforicamente falando. O tempo de estiagem chegou na sua vida. E é por isso que alguém olha para você e diz: coitadinha, coitadinho, morreu. Olha só, está morto espiritualmente, está morto ministerialmente. E é por isso que não prega mais como pregava. E é por isso que não canta mais como cantava. E é por isso que não adora mais como adorava. Mas eu venho como profeta de Deus da Serra de Martins para profetizar sobre a tua vida que nestes dias haverá uma abundante chuva da presença de Deus. E quem te viu morto vai te ver com vida. E quem te viu caído espiritualmente vai te ver de pé. E quem te viu vazio, seco, vai te ver cheio. Vai te ver cheia. Vai te ver cheio. Vai te ver cheia da presença de Deus. Isaías capítulo 44, versículo 3 e 4. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva junto a ribeiros de águas. Haverá uma chuva da presença de Deus sobre a tua vida. Portanto, jamais se esqueça nessa tarde que as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Continue firme na presença de Deus, porque ao seu tempo, tudo que Ele falou ao teu respeito terá o seu fiel cumprimento, assim como aconteceu com a nação de Israel. Josué capítulo 21, versículo 45. Palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falar na casa de Israel, tudo se cumpriu. Mas, de acordo com Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, Moisés, ele tinha 40 anos quando matou o egípcio. E depois de outros 40, ele encontrou o Senhor no deserto do Monte Sinai. Portanto, a chamada de Deus, a chamada de Moisés para ser o libertador de Israel, ela aconteceu quando este era da idade de 80 anos. D.L. Moody, ele disse certa feita que Moisés, ele passou 40 anos de sua vida pensando que era alguém, ou seja, lá no palácio. Mais 40 anos descobrindo que não era ninguém, ou seja, lá no deserto de Midian. E mais 40 anos aprendendo e descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Deus pode fazer coisas extraordinárias com ninguém que se coloca nas mãos dele. Agora eu pergunto para vocês, Moisés, ele nasceu para ser o libertador de Israel? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que observe que nenhuma palavra a esse respeito lhe é dita até que ele esteja com 80 anos de idade. Entendam, os maiores projetos e instrumentos de Deus, eles nascem de forma secreta, crescem de forma discreta, até que chegue o tempo de Deus tornar um instrumento poderoso nas suas mãos. Eu estou pregando nessa tarde para instrumentos de Deus que nasceram de forma secreta, estão crescendo de forma discreta, mas eu tenho uma notícia: está chegando a hora, está chegando o tempo, e Deus vai te usar de forma estrondosa nessa terra. Só quem acredita nisso pode adorar. Vem comigo. A Bíblia vai nos informar que nessa ocasião ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E ao se aproximar de Horebe, o monte de Deus, Deus então resolve se manifestar para Moisés do meio, ou através de uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Se nós analisarmos a Bíblia com atenção, pastor Júnior, nós vamos perceber que desde muito cedo Deus vem se revelando aos homens por meio do fogo.
Foi assim no pacto com Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 17. Quando a libertação de Israel foi prometida a Abraão, ele viu uma tocha de fogo. Quando Deus chamou Moisés para cumprir essa promessa a Abraão e ser o libertador de Israel, ele viu uma sarça pegando fogo. A Bíblia nos diz que quando Israel saiu do Egito, o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, mas à noite, numa coluna de fogo. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 19, nós vamos ver Deus e Yahvé descendo do Monte Sinai, e o texto vai nos dizer, ele ia cumprir uma aliança com o seu povo, fazer uma aliança com o seu povo, e o texto vai nos informar que todo o Monte Sinai fumegava. E o próprio versículo 18 vai nos informar o porquê disso. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Em 1 Reis capítulo 19, Deus vai mostrar para Acabe, Jezabel, os profetas de Baal e Aserá, que ele sim é Deus em Israel. Por meio de quê? Do fogo. Elias disse que há de ser que o Deus que responde por fogo, esse é Deus em Israel, é Jeová. Tome fogo.